A minha mãe teve 5 filhos. A gente cresceu, apesar da minha mãe ser espírita e trazer todo o conhecimento que ela tinha. Qual que é o nome dela? Lídia Mattioli. De trazer todo esse conhecimento que ela adquiriu e apresentar Jesus pra gente. Porque eu costumo dizer assim, eu aprendi a amar Jesus pela minha mãe. Ela amava tanto Jesus que eu falava, eu preciso amar Jesus como ela ama. Só que eu preciso ter essa intimidade com Jesus. E foi ela que me ensinou a ter essa intimidade. Então eu comecei a amar Jesus porque minha mãe amava. Mas foi ela que me mostrou. Porque a gente sempre tem alguém que vai... ó, o Éder é uma pessoa de fé. E a fé dele me impressiona. Então, assim, eu vou ter fé também só porque o Éder tem. É um começo. E foi isso que ela traduziu pra gente. Só que a gente teve uma infância, uma adolescência e uma fase muito difícil. Porque meu pai batia na minha mãe todos os dias. Meu pai dormia com uma faca e uma arma embaixo do travesseiro, prometendo que ia matar minha mãe todos os dias. Então, a gente acordava sem saber se minha mãe ia estar acordada no outro dia, se minha mãe ia estar viva. Que pressão psicológica, hein? Exatamente. Então, assim, e ela sempre com muita fé e acreditando que tudo ia dar certo, e ela fazia por onde, né? Mas a gente cresceu dentro dessa pressão. E era uma família grande, minha mãe teve 5 filhos, éramos em 7. Aí eu te pergunto, dentro desses 7, é um número ímpar, tá? Tinha mais amigo ou inimigo? Como eram as reuniões familiares? Com certeza inimigos, né? Então, hoje eu tenho 4 filhos. Somos em 6 em casa. E eu sempre pergunto para eles, vocês acham que a gente tem mais amigo ou inimigo aqui dentro? Mas a gente... E todo dia você tem que falar. E depende do momento, né? Se você falou um não, é inimigo. Mas se você falou um sim... Mãe, o que você fez pra... né? O que eu te fiz? Mas... E eu tenho que lembrá-los todos os dias. Nós renascemos juntos para aprendermos a amar. O tempo todo eu falo isso para eles. É bonito isso porque, independente da pergunta, independente do passado, a resposta vai ser sempre essa. Sempre essa. O amor, né? Porque senão, a gente pode cair num erro de querer investigar o passado, né? Porque senão a gente começa a falar assim... A gente tem que ter esse cuidado. Porque se eu fosse investigar, né, com outra cabeça, hoje eu já sei, mas com outra cabeça, quem foi meu pai na vida passada, o que a gente fez para ele, na adolescência seria muito difícil eu aceitar ou até continuar dentro da doutrina. Mas hoje, né, quando meu pai desencarnou, eu tinha 29 anos, né? E quando eu era adolescente, quando eu era criança, eu rezava, eu já era espírita, tinha todo o conhecimento, mas eu rezava todo dia pro meu pai desencarnar. Porque eu falava assim, isso não porque a gente tinha medo que ele matasse a minha mãe de alguma forma e a gente ficasse com ele, né? Então, eu orava todos os dias para Jesus tirar ele dali. Porque na sua cabeça, vamos supor, todos os seus problemas giravam em torno dele. Então, sem ele... Porque ele chegava em casa, assim, ele tinha um ciúme da minha mãe tão doentio que minha mãe não podia ir na padaria comprar pão. A minha mãe não podia ir até o portão de casa. Porque senão ela estaria ali fazendo alguma coisa de errado. E a gente vivia com aquilo. Então ele chegava, a gente não podia abrir a boca. Por quê? Porque qualquer vírgula que a gente dissesse seria motivo para causar briga, agressão verbal, que levava a agressão física, que chegava a um ponto aonde a gente ficava insuportável, vamos dizer assim, né? E aí, na minha adolescência, a gente... Mesmo tendo conhecimento da doutrina, a gente ficava muito aquela questão, eu cobrava muito minha mãe, por que ela ficava num casamento que... Aí a gente foi crescendo. Por que você fica nesse relacionamento e por que... E ela falava assim, filha, tem motivo. Calma, tem motivo. A gente precisa e tal. E quando meu pai desencarnou, que ele ficou doente, que ele desencarnou, eu consegui perdoá-lo no sentido de... O que eu tinha que perdoar meu pai? Né? Você falava assim, ele é culpado de tudo. Não. Quando Emmanuel fala para Chico assim, para você julgar qualquer situação, você tem que, no mínimo, saber 3 reencarnações passadas desse processo aí. Eu falava, hoje ele foi assim.
Mas e eu? O que eu fiz para ele? E você conseguiu ver ele já melhor no fim da existência dele? Graças a Deus a gente resgatou aí todos, né? Conseguiram resgatar com ele essa questão de entender que ele tinha problemas psicológicos que precisavam ser tratados e não foram tratados, e que nós precisávamos amar ele de qualquer forma, porque a gente renasceu para aprender a amar. Hoje, meu pai desencarnou em 2004. Reencarnou na nossa família. Hoje ele é um sobrinho meu, uma criança que fez 4 anos, autista. E você olha para ele com todos os mesmos processos. Ele fecha a mão para bater em alguém do mesmo jeito que meu pai fazia na minha mãe. Ele olha para minha mãe, ele ama minha mãe, mas ele faz as mesmas situações que ele fazia no passado. E é nítido para todos essa... Nítido. E Chegou aí, a receber alguma mensagem dizendo, não, para vocês é natural já saber. quando a minha cunhada ficou grávida, a gente já tinha ali, né, questões que se apresentavam pra gente, que era meu pai retornando por alguns espíritos amigos que vinham dar algumas informações. E ela, que não era espírita, que não é espírita, sonhou com a minha avó trazendo um pacotinho para ela, né? E ela não falou nada, assim, só falou, eu sonhei com a dona Neide, que veio trazer um presente para mim, um pacotinho que era um presente para mim. Ali eu já sabia que era meu pai, né? Por questões de que, tá próximo, reencarne, o reajuste. Porque meu pai ainda precisava desse reajuste, né? Com as pessoas que ele feriu muito. E se você vê ele com a minha mãe, é inacreditável. E quando ele tem alguma atitude que ele mesmo condena hoje, ele mesmo, com 4 aninhos, identifica e condena, ele aprendeu a pedir desculpa, ele mesmo, desculpa, vovó Lídia, porque ele entendeu esses processos, né? Então a gente vê que a doutrina espírita, ela nos conforta de uma forma tão grande, mostrando que todo mundo vai ter a oportunidade. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.